que Jesus Cristo é apenas uma invenção romana e o catolicismo apenas uma invenção de Constantino? É isso que afirma Jan van Elan, especialista em revelação cósmica. Nós iremos reagir ao vídeo dele que foi enviado aqui por uma seguidora do nosso canal Oliver Talk. Eu sou o Luciano e nós iremos responder isso. Alguns de vocês podem até pensar, nossa, Luciano, mas por que você vai responder isso? Em primeiro lugar, muitas pessoas acreditam que Jesus ele é apenas uma invenção romana, que a Igreja Católica é apenas uma criação romana. Independente se for aqui o Jan van Elan, especialista em revelação cósmica, espiritualidade, ufologia, não é? Ou outras pessoas. E você percebe que um vídeo de 1 minuto aqui que ele tem aqui no canal dele atingiu milhares, centenas de milhares de pessoas. Você vê como argumentos fracos, ruins, chegam até a ser mentirosos, eles conseguem simplesmente ter uma rápida capilaridade. Então, vamos fazer aqui o nosso trabalho de formiguinha, reagir aqui ao vídeo do Jan van Elan, o especialista em revelação cósmica. O problema é que ele foi transformado em Deus pelo catolicismo e a sua condição humana sumiram com ela, porque se Jesus era um judeu que foi crucificado pela autoridade romana e 3 séculos depois, quando o imperador Constantino, junto com sua mãe Helena, perceberam que não adiantava brigar com os fatos e Constantino assumiu o cristianismo e transformou o cristianismo na religião católica oficial apostólica romana, nesse ponto o judeu Jesus, que era um bandido crucificado pela autoridade romana, tinha que ser transformado em herói. Mas não... Tá, vamos lá então. Você percebe em 30 segundos muitos argumentos aqui. Eu quero provar para vocês que isso está historicamente absolutamente errado em qualquer ponto de vista historiográfico. E é engraçado como essas fanfics, não é? Elas têm capilaridade, não pela história, mas pela retórica, certo? Então, como sempre, preparei aqui o meu textinho para ler para vocês, que são muita coisa que a gente tem que ver aqui, tá? Então, ele vai falar lá que Jesus foi transformado em Deus pelo Império Romano ou por Constantino, tá? Mas, em primeiro lugar, nós temos que observar que já existem registros, tanto na Bíblia como os registros históricos, que os cristãos, eles consideravam Jesus como Deus antes mesmo de Constantino, tá? Envie esse vídeo para um amigo seu, um colega seu que tem esta dúvida. É muito importante a gente esclarecer isso daqui. Em primeiro lugar, nós encontramos já evidências nas Sagradas Escrituras, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 ao 7, né, temos lá São Paulo afirmando: subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, em primeiro lugar, os discípulos, os apóstolos, acreditavam que ele era Deus. Ponto final. Não tem como ser discutido isso daí. E os discípulos dos apóstolos acreditavam nisso? Vamos ver aqui. Então, Santo Inácio de Antioquia, no 107 depois de Cristo, já afirmava claramente sobre a divindade de Cristo. Há um só médico, ele disse, tanto carnal como espiritual, gerado e não gerado, em carne feito Deus, vida verdadeira na morte, tanto de Maria como de Deus. Primeiro passível, agora impassível. Jesus Cristo, nosso Senhor. Carta aos Efésios. E você vai ter uma série de pais da igreja, né? Ou os discípulos dos apóstolos que escreveram uma série de documentos com a crença deles que Jesus Cristo é de fato Deus. Então, assim, esse senhor está redondamente enganado. Nosso especialista de revelação cósmica, de fato, não procurou nos documentos o que os cristãos acreditavam sobre divindade de Jesus. Aí depois ele vai falar do Concílio de Nicéia, tá? Então, o Concílio de Nicéia, ele não criou nenhuma divindade chamada Jesus. Mas qual que era o objetivo do Concílio de Nicéia? Um dos objetivos era combater a heresia do arianismo.
que negava a plena divindade de Cristo. Ou seja, estava passando vários arianos, estavam contaminando os cristãos com essa ideia. A mesma ideia que este senhor, qual que é o nome dele mesmo? Que o nosso amigo ufólogo Jean propagava. Então a igreja teve que se reunir para combater a mesma ideia que o Jean está propagando agora. Não é? De que existe o Jesus humano e o Jesus Deus. Né? Que existe uma separação entre a natureza humana e a natureza divina. Não. O Concílio de Nicéia vai falar, então, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então, a igreja não inventou, naquele momento, esta ideia. Ela estava apenas o quê? Reiterando. Né? No geral, quando a igreja, especialmente a igreja católica, ela faz um concílio, não é para criar uma nova doutrina, certo? É para reiterar aquilo que a tradição já acredita. Mas por que eles fazem isso? Porque normalmente está ocorrendo um grande perigo. Está se espalhando a heresia, como é o caso do arianismo e outras heresias, que eles têm que oficializar. Não, é isso aqui que nós acreditamos. É engraçado que a gente está falando do arianismo e você vê como ele sobrevive. O que o Jean aqui está fazendo é uma espécie de arianismo 2.0, um arianismo misturado com ufologia. Então, em primeiro lugar, Constantino não fundou o cristianismo. Em primeiro lugar, que nós temos documentos, além dos evangélicos, além dos evangelhos, além dos documentos patrísticos, que são os discípulos dos apóstolos. Nós também temos historiadores, como Tertuliano, que já mencionava que existiam muitos cristãos ao longo do Império Romano, muito antes do Constantino. E quando ele fala que Constantino criou a religião católica, é um dos argumentos mais absurdos, absolutamente errados. Por quê? Em primeiro lugar, Constantino não oficializou o cristianismo. Ele deu liberdade de culto. Por quê? Porque os cristãos eles eram absolutamente perseguidos, jogados nas cavernas, jogados nos coliseus, mortos, perseguidos. Aí você tem uma série de mártires, né? E quando Constantino ele se converte, ele não transforma o cristianismo na religião oficial do império. Ele dá liberdade de culto. E agora, isso responde uma questão. Ele fala o seguinte, que Jesus era apenas um homem, um bandido, seja lá o que for. E ele teve que ser transformado, Deus, por Constantino, tá? Mas veja bem, se Jesus fosse esse homem, não é? Suponhamos que ele esteja certo. Vamos supor aqui que o nosso amigo ufólogo, não é? Esteja certo. Jesus era apenas um homem e Constantino o transformou em Deus. Ok. Então por que os 12 apóstolos morreram das formas mais desgraçadas, exceto João, me parece, para defender este homem que era apenas um bandido? Se eles não tivessem visto Jesus ressurreto, se eles não tivessem visto que as profecias se cumpriram em Jesus, que Jesus é de fato o Deus que nos ama, Jesus é o presente de Deus, que deu a sua própria vida para nos salvar, por que eles morreriam em nome dele? Eles simplesmente poderiam, que é uma outra história, ganhar dinheiro com isso, mas não. Eles foram lá e pregaram o impossível e morreram em nome de Jesus. Você veja bem, se eles quisessem, vamos lá, vamos supor que de fato o nosso amigo ufólogo está correto. Se eles de fato quisessem manipular a história de Jesus Cristo, eles então são muito burros. Por quê? Porque em primeiro lugar, eles deveriam modificar todas as histórias. Eles não deveriam falar que Jesus Cristo morreu crucificado. Porque falar que ele morreu crucificado é uma baita de uma vergonha. Na verdade? Porque eles nos escreveram assim, não, Jesus Cristo, na verdade, Herodes chegou e se ajoelhou para ele dizendo que era o rei. Essa seria uma história plausível. Não que ele foi crucificado. Porque eles vão falar que o Jesus morreu como um bandido. Não faz sentido. E na hora que Jesus morre e ressuscita, não é? Por que eles vão colocar nos evangelhos como testemunha mulheres, sendo que a validade do testemunho de uma mulher naquela época era absolutamente nenhuma? Eles deveriam colocar o quê? Nossa, que os sacerdotes, que os principais dos judeus viram Jesus ressuscitado, creram e todos os judeus ressuscitaram. É isso que eles deveriam ter escrito. Eles não escreveram nada disso. Se eles quisessem, de fato, inventar uma história sobre Jesus Cristo, eles deveriam o quê?
fazer algo mais plausível a uma mentira. Mas não. Eles defenderam que Jesus Cristo ressuscitou e eles morreram por isso. Se fosse apenas uma ilusão, não, é uma ilusão coletiva. Ninguém morre por causa de uma ilusão coletiva, não é? Ninguém morre por algo que não tem nada a ganhar. O que eles tinham para ganhar materialmente? Falando que Jesus é Deus e o imperador romano não é. Então, assim, este senhor ufólogo, ele de fato não conhece a história do cristianismo, não conhece a história dos apóstolos, não conhece a história dos discípulos dos apóstolos e não conhece a história da igreja até Constantino. Como muitas pessoas que não conhecem absolutamente nada, ou conhecem um pouquinho, é fanfic, elas vão propagando essas difamações sobre Jesus Cristo, Natal e por aí vai, certo? Nem preciso dizer que Santa Helena, eu quero que ele me mostre uma evidência, somente uma, né? Que Santa Helena, de fato, se sentou junto com o filho dele para transformar Jesus Cristo em Deus e a religião católica, nas próprias palavras dele, como religião oficial do Império Romano. Não traga só uma. Bem, eu já mostrei para você que não foi Constantino que transformou a religião católica na religião oficial do Império Romano. Constantino apenas legalizou. Só esse argumento derruba todo o vídeo do cara. Mas vamos continuar aqui, né? Com o resto do vídeo dele aqui. Não tinha como fazer isso. Então eles resolveram cancelar a condição humana de Jesus e igualar Jesus a Deus no conceito da Santíssima Trindade que surgiu no Concílio de Nicéia em 325. Foi assim que o cristianismo pôde passar para a posteridade e Constantino e Helena, sua mãe, foram as duas mentes. Então assim, sem o que Constantino fez, nós não teríamos a religião cristã hoje em dia. Então, eu já respondi isso anteriormente, do que ele disse, mas vamos só voltar aqui. Lá Jesus a Deus no conceito da Santíssima Trindade que surgiu no Concílio de Nicéia. Então, isso é absurdo, porque o conceito de Santíssima Trindade não surge no Concílio de Nicéia, surge muito antes. Gente, o concílio, ele não sabe como é que funciona a Igreja Católica. Como muitas pessoas não sabem, mas nós temos que ter paciência em ensiná-las, porque o óbvio depende do contexto. Né? Muitas pessoas, às vezes, não têm as informações ou têm uma ignorância absoluta, então nós temos que ensinar sempre de maneira paciente. Como eu mostrei para vocês, os discípulos, depois dos apóstolos, já falavam que Jesus era Deus. Isso sem sombra de dúvidas, isso a gente já matou aqui. Não é? O concílio era para enfrentar o quê? A heresia diário, na qual esse Senhor agora é o novo representante. E aqui, vamos lá, a doutrina da encarnação. Né? Então, a Igreja Católica nunca cancelou a humanidade de Cristo, muito pelo contrário. Ele ensina que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, certo? Conforme está descrito aí. Então, mas é muito importante porque Jesus Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Então, como eu escrevi aqui, a humanidade de Cristo é central para a salvação, pois ele assumiu a nossa natureza para redimi-la. Então, se Jesus Cristo fosse só 100% Deus, não faria sentido ele morrer na cruz. Então, por isso que ele tem que ser 100% homem também, como está escrito em Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel como sumo sacerdote nas coisas de Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Conforme eu também já escrevi aqui, eu até adiantei o argumento, mas eu coloquei aqui, né? A Trindade não foi inventada em Nicéia. A fórmula trinitária já aparece no Novo Testamento, em Mateus 28, 19. E depois de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não foi o Constantino que colocou isso daí. Padres da igreja, como São Justino Mártir, também já ensinaram a doutrina da Trindade antes do Concílio de Nicéia. A gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto, só que eu vou tentar compactar aqui. Né? Então, o C.S. Lewis, que é um autor mais moderno, mas ele, de certa forma, ecoa um pouco os padres da igreja antes do Concílio de Nicéia. Ele diz a seguinte frase no livro Cristianismo Puro e Simples, que nós temos uma série no canal para quem não assistiu. Você pode querer calá-lo por ser louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. C.S. Lewis está falando de Jesus aqui. Mas que ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e não quis deixá-la. Então, C.S. Lewis está falando basicamente assim que
Você lendo os evangelhos, não dá pra você falar que Jesus é somente um mestre humano. Ou ele é Deus ou ele é louco. Não tem como você ter um meio termo. Em primeiro lugar, ele perdoa os pecados. Quem, se não Deus, é aquele que pode perdoar os pecados? Algum mestre humano já disse isso? Eu perdoo os seus pecados e a sua condenação eterna? Também. Algum mestre humano já disse que é o caminho, é a verdade e a vida? Ninguém chega ao Pai senão por mim? Algum mestre humano disse que eu e o Pai somos um? Algum mestre humano nasceu de uma virgem e essa virgem recebeu uma mensagem de um anjo? Algum mestre humano já existia profecias há 2000 anos que ele iria surgir? Algum mestre humano morreu na cruz e ressuscitou? Então, peraí. Você tem duas coisas, cara. Ou você vai achar ele Deus, ou você vai achar ele louco. Não tem essa. Não tem esse meio termo. Ah, não, um mestre humano, né? Ele é só um... Não tem. Se ele for somente humano, ele é maluco. Porque que ser humano falaria isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que ser humano falaria eu e o Pai somos um? Que ser humano falaria calma, eu vou preparar outras moradas? Que ser humano falaria que veio dar a sua vida pelo amor de muitos? Não tem como. Não tem. Então, nosso amigo aqui, Jean, ele não conhece os evangelhos. Nunca leu, ou se leu de maneira errada, ou leu apenas algumas partes, certo? E São João, logo no Evangelho de São João, apresenta Jesus como Logos, a razão divina encarnada. Não é? É como se o próprio Deus entrasse na história, unindo a metafísica com a história. Isso é uma coisa que nem os gregos imaginavam. Uma coisa muito interessante, né? Eu já conversei com muita gente que não acredita que Jesus ressuscitou. Acredita em Jesus, mas não acredita que Jesus ressuscitou. Só que o argumento central da fé cristã é que é o seguinte: Jesus viveu num tempo histórico. Jesus viveu na nossa realidade. E ele morreu e ressuscitou. Por quê? Se ele não ressuscitou, especialmente eu, que sou católico, tudo que eu faço na igreja é puro teatro. Como diz aí em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Até porque quem é católico sabe que toda missa representa o que é a Páscoa. Não é? O memorial da paixão e morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ele não ressuscita, o que nós estamos fazendo ali é puro teatro. É bobagem. Não é? Tanto é que você percebe claramente que os escritores, especialmente Lucas, coloca ele num tempo histórico, ou seja, olha, no tempo que governador tal da região da Judéia, XYZ, se vê. Então, muitos, inclusive protestantes, como William Lane Craig, Alvin Plantinga, entre outros, eles defendem, os argumentos filosóficos deles são de que da historicidade da ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não ressuscitou, se é só uma lenda, cara, você demoliu todo o cristianismo. O resto, Natal, essas coisas não faz diferença nenhuma. Então, por fim, já que a gente está falando de Natal, conforme eu expliquei para vocês, argumento número 1 para a gente concluir. De fato, nós temos registros históricos anterior a Constantino, falando sobre a divindade de Cristo. Argumento número 2, Constantino não transformou Jesus em Deus, e nem os concílios. E o concílio que nós estávamos falando agora era contra o arianismo. Não é que esse senhor é a versão moderna do arianismo com pitadas de ufologia. E a natureza e a união da natureza divina e humana em Cristo é a base da esperança cristã. Antes mesmo de Constantino. Não foi Constantino que inventou isso. Muito pelo contrário. Os apóstolos e os seus discípulos posteriores meditaram sobre este fato e combateram Ário, que pregava exatamente outra coisa, que Jesus não era 100% Deus, 100% homem. Certo, meus amigos? Então, vocês estão mandando, podem mandar lá no meu Instagram, mais vídeos que vocês querem que sejam rebatidos. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Mande para alguém que tem alguma dúvida sobre essa questão de Constantino, que é muito importante. Muita gente fala muita bobagem. E eu vou deixar também os documentos nos quais eu pesquisei para a pessoa ver que eu tenho prova. Estou falando de boca para fora. Documentos históricos, primeira fonte, direto do escritor. Certo, meus amigos? Muito obrigado. Até a próxima. Fui.